O primeiro erro que deforma completamente a forma como o trader enxerga sua curva de capital nasce de um mecanismo primitivo do cérebro humano: a necessidade de associar recompensa a mérito e punição à falha. Essa lógica funciona bem na maior parte da vida, mas no trading ela se torna uma armadilha sofisticada e cruel, porque aqui uma decisão impecável pode gerar prejuízo, enquanto uma decisão impulsiva e tecnicamente errada pode gerar lucro simplesmente por causa da aleatoriedade natural do mercado. Mesmo assim, quando o trader olha para a curva subindo, ele sente que está evoluindo, que está dominando o jogo, que finalmente encontrou a chave, e quando a curva desce, ele automaticamente assume que algo está errado consigo mesmo, com sua capacidade, com sua inteligência ou com sua disciplina. Perceba o problema. A curva passa a ser interpretada não como um conjunto de amostras estatísticas, mas como um julgamento de valor pessoal. E isso distorce completamente a capacidade de aprendizado. Porque se você ganha errando, você reforça o erro, e se você perde acertando, você começa a duvidar do acerto. A solução para quebrar essa distorção exige uma mudança estrutural na forma como você avalia seu desempenho. Você precisa separar radicalmente qualidade de execução de resultado financeiro. Isso significa criar um registro de processo onde cada operação seja analisada com base em critérios objetivos antes mesmo de considerar se houve lucro ou prejuízo, registrando se o plano foi seguido, se o risco foi respeitado, se o contexto de mercado estava dentro do seu modelo operacional e se a decisão foi tomada de forma racional ou emocional. Quando você faz isso de forma consistente, algo poderoso acontece. A curva deixa de ser um veredito emocional e passa a ser apenas um campo de dados que você cruza com seu comportamento, permitindo identificar padrões reais de evolução ou sabotagem, independentemente das oscilações naturais do mercado. O casamento tóxico entre ego e curva de capital. Com o tempo, sem perceber, o trader começa a fundir a própria identidade com o saldo da conta, criando um vínculo psicológico perigoso, onde dias de lucro elevam sua autoestima e dias de prejuízo destroem sua autoconfiança. Nesse ponto, a curva deixa de ser um instrumento de análise e passa a ser um medidor de valor pessoal. Se a conta cresce, ele se sente inteligente, capaz, acima da média. Se a conta encolhe, ele se sente incompetente, atrasado, inadequado. Esse processo é sutil, mas devastador, porque transforma cada variação de mercado em um ataque direto à identidade do trader, gerando ansiedade, impulsividade e necessidade de provar algo para si mesmo, o que normalmente resulta em overtrading, aumento de risco fora do plano e decisões movidas por emoção. O mercado não está atacando você, mas sua mente interpreta assim porque sua identidade está colada ao resultado. Para romper esse vínculo tóxico, é necessário criar um distanciamento psicológico deliberado, quase como se você estivesse analisando o desempenho de outra pessoa. Uma prática extremamente eficaz é estabelecer um ritual fixo de análise de desempenho fora do horário de mercado, onde você assume conscientemente o papel de analista e não de operador, observando sua curva como se estivesse avaliando um fundo de investimento gerido por um profissional desconhecido. Quando você se pergunta o que este operador fez de bem, em vez de por que eu sou ruim, a qualidade de sua análise muda completamente, porque você deixa de se defender emocionalmente e passa a investigar tecnicamente. Essa dissociação não diminui sua responsabilidade, ela aumenta sua lucidez. O pêndulo emocional. Desespero no fundo, euforia no topo. A curva de capital também funciona como o combustível de um ciclo emocional extremamente perigoso, que alterna entre dois extremos, o desespero durante o drawdown e a euforia durante as sequências de ganho. No drawdown, a dor financeira se mistura com o medo psicológico e o trader começa a acreditar que sua estratégia parou de funcionar, que o mercado mudou, que agora é diferente, que precisa ajustar tudo urgentemente,
quando na verdade ele pode estar apenas atravessando uma fase estatisticamente normal de variação negativa. É nesse momento que muitos abandonam métodos válidos, alteram regras sólidas e sabotam sistemas que, se fossem mantidos com disciplina, tenderiam a se recuperar ao longo do tempo. No extremo oposto, quando a curva sobe de forma consistente, surge a ilusão de controle, a sensação de que finalmente entendeu o mercado, e o trader começa a relaxar suas regras, aumentar o risco, operar fora do plano e agir com excesso de confiança, esquecendo que a mesma variabilidade que gera sequências de perda também gera sequências de ganho. O que une esses dois estados opostos é a incapacidade de interpretar resultados recentes dentro de um contexto estatístico maior. Por isso, a solução exige que você estabeleça parâmetros claros antes mesmo de operar, conhecendo o drawdown histórico do seu método, a taxa de acerto, a expectativa matemática e a variância natural dos resultados. Quando a curva entra em queda, você não reage com pânico, mas compara com os dados históricos e avalia se o comportamento atual ainda está dentro do esperado. Quando a curva dispara para cima, você não se sente invencível, mas reconhece que está vivendo um desvio positivo temporário e que a preservação de capital deve ser prioridade. A curva deixa de ser uma montanha-russa emocional e passa a ser uma série estatística que você interpreta com racionalidade, transformando a curva de espelho em bússola. Depois que você aprende a separar resultado de competência, a dissociar ego de desempenho e a interpretar variações dentro de um contexto estatístico, a curva de capital deixa de ser um espelho ameaçador e se transforma em uma bússola de evolução. Mas isso só acontece quando você muda as perguntas que faz. Em vez de perguntar quanto eu ganhei esta semana, você começa a perguntar: meu nível de disciplina melhorou? Meu risco médio está controlado? Minhas decisões emocionais diminuíram? Meus dias ruins estão menos destrutivos do que antes? Essas perguntas constroem consistência porque direcionam sua atenção para comportamento, não para dinheiro. O dinheiro passa a ser consequência. Para tornar isso prático, você precisa transformar sua análise de desempenho em um processo estruturado, com métricas de qualidade operacional, registro de falhas emocionais e identificação de padrões recorrentes de erro. Quando você faz isso com regularidade, a curva deixa de ser apenas um gráfico e se torna um relatório comportamental detalhado sobre quem você está se tornando como trader. E é nesse ponto que a verdadeira evolução começa, porque você entende que não está apenas tentando ganhar dinheiro, está treinando uma mente capaz de executar sob pressão, respeitar regras sobre estresse e manter racionalidade em meio à incerteza. No fim das contas, a curva de capital nunca foi sobre dinheiro. Ela sempre foi sobre padrões de comportamento, sobre controle emocional, sobre disciplina, sobre a capacidade de seguir um plano quando tudo dentro de você quer fazer o contrário. O trader que teme olhar para sua curva, teme, na verdade, confrontar a própria inconsistência, os próprios impulsos e as próprias falhas de execução. Mas o trader que aprende a olhar sem julgamento, com curiosidade analítica e responsabilidade madura, transforma cada oscilação em aprendizado e cada erro em ajuste de processo. O mercado não pode ser controlado, mas o seu comportamento pode. E quando você domina a forma como reage à própria curva, você dá o passo mais importante da sua jornada, porque entende que a conta que precisa ser gerenciada com mais rigor não está na corretora, está dentro da sua mente.